Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Deixe-me fazer uma perguntinha a vocês. Em algum momento você já assistiu um episódio de desenho animado que a princípio deveria ser para uma criança, mas acabou sendo um pouco sombrio demais? No vídeo de hoje vamos ver alguns desses episódios que podem ter ido um pouco longe demais. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. You know what? I wish I was never born! Vamos iniciar o nosso vídeo com um desenho que tem tudo a ver com o tema de hoje, Os Padrinhos Mágicos. Você se lembra desse desenho? Bom, vou tentar refrescar a memória de vocês um pouco. Os Padrinhos Mágicos é um desenho divertido e engraçado que cativou muita gente na época por um motivo bem peculiar, o tom das piadas. Ao mesmo tempo que você tinha o Cosmo fazendo humor visual e falando palhaçada sem sentido, você também tinha um humor bem específico sobre coisas mais adultas, como pais negligenciando o próprio filho. Essa dualidade entre humor infantil e humor mais sombrio, com uma pegada mais séria, sempre foi a marca do desenho, porém às vezes eles passaram um pouco do ponto. No episódio Viver Vale a Pena, Timmy deseja nunca ter existido e então começa a ver a vida de todos os seus conhecidos. É que a vida de todos melhoraram, mesmo coisas que não deveriam ter nenhuma influência na existência do garoto, como um amigo careca ter cabelo. Neste episódio, Jordan, o chefe dos Padrinhos Mágicos, tenta mandar o garoto para uma outra dimensão, que na prática é uma alegoria para o inferno. Timmy propõe que se ele encontrasse uma pessoa que a vida ficou pior agora, que ele não existe, Jordan, então iria restaurar as coisas como eram. Mas ele não encontra ninguém com a vida pior do que antes e no fim do episódio, Jordan volta para levar o garoto. O garoto então rouba a varinha mágica de Jordan e tem a oportunidade de reverter o desejo que ele fez no início do episódio, até que ele começa a pensar que se ele fizesse isso, estragaria a vida de todo mundo, e ele decide não reverter o desejo. Por sorte, isso tudo era apenas um teste, e como o time não estragou a vida das pessoas revertendo o desejo, ele ganhou o direito de ter a vida de volta. E eu não sei vocês, mas esse episódio é um tanto quanto bizarro, principalmente em um desenho com um grande público infantil, e vale lembrar que o personagem principal tem por volta de 11 anos de idade. All I'll be doing is making everybody's life worse. I can't do that to Cosmo and Wanda, Mom and Dad. Mesmo sendo tudo um teste, não deve ser muito legal ver a vida de todo mundo melhorando se você não tivesse nascido. Agora vamos falar de outro desenho que ficou muito popular, principalmente por aqui no Brasil, o Super Choque. Stop it! Stop it! I mean it! I mean it! Don't! Not cool, Nick. Give me a break, Hawkins. Caso você não conheça, o desenho é sobre o garoto Vídeo, que ganha poderes eletromagnéticos e se torna um herói em sua cidade, lutando contra vários vilões ao longo das temporadas. O desenho já teve a sua cota de episódios que tratavam de assuntos mais pesados, como um em que Virgil ia para o passado e reencontra sua falecida mãe, outro envolvendo o racismo do pai, do melhor amigo do protagonista e alguns sobre gangues e drogas. Acaba não sendo surpresa ver a série abordando temas desse tipo, mas todos esses episódios, apesar de abordarem um tema mais maduro, ainda utilizavam a mesma estrutura. Mas existe um episódio que é muito diferente. O episódio com o título de Jimmy já começa com Rich, o melhor amigo de Virgil, sendo levado para uma ambulância em uma maca em meio a uma multidão de pessoas. Então voltamos ao presente, onde o protagonista está conversando com uma psicóloga sobre o que aconteceu mais cedo. Nesse episódio somos apresentados a Jimmy, um personagem que sofre bullying constante na escola. Enquanto o episódio vai se desenvolvendo, fica mais fácil notar como ele tem um tom mais denso que a maioria dos outros episódios, e pouco a pouco Jimmy vai sendo cada vez mais provocado até o momento em que ele é perseguido, atacado e preso em um armário da escola. O garoto é salvo de lá e sai chorando enquanto seus agressores continuam sem se importar com o que estava acontecendo. O clímax do episódio se dá no final, quando Jimmy pega uma arma de seu pai para tentar se vingar dos garotos que o perturbavam. Os outros alunos que estavam no local tentam convencer Jimmy a não seguir em frente com isso, então, percebendo a hesitação de Jimmy, um dos garotos que o provocava tentou segurar o garoto, que acabou atirando por acidente em Hit, uma das poucas pessoas que o tratou bem desde o início. Claro que, por ainda ser um desenho para um público mais jovem, o tiro não deixa sangue ou sequer um buraco de bala. Além de ter um tema pesado, quase toda a história do episódio é envolvendo os estudantes e seus problemas e não superpoderes. O Super Choque até consegue chegar no local onde eles estavam, porém ele chega no exato momento após o seu amigo Hit ser baleado. É como se nem mesmo um super-herói fosse capaz de impedir aquilo, mas seus próprios alunos tivessem tomado atitudes antes de chegar nesse ponto, talvez isso pudesse ter sido evitado. Lots of things aren't funny.
Breaking my computer wasn't funny. Shoving me in the locker wasn't funny. Jimmy, you're right. I'm sorry, man. Agora vamos falar sobre um desenho famoso até os dias de hoje, As Meninas Superpoderosas. No episódio Irmã Distorcida, as meninas estavam se sentindo muito sobrecarregadas para lidar com os crimes e bandidos na cidade. Elas acabam tendo a ideia de criar uma nova menina superpoderosa. Para isso, elas fizeram igual quando o professor Otônio as criou. Vocês sabem, né? Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Entretanto, elas não usaram os mesmos ingredientes, mas sim substitutos. Depois disso, foi só adicionar acidentalmente o elemento X na mistura. E eis que surge Bunny, uma personagem que foi muito querida pelos fãs do desenho. Bunny tem os mesmos poderes das meninas, porém ela tem uma aparência muito diferente, sendo muito grande e desproporcional. Além disso, ela não sabe falar direito e tem dificuldade de entender as coisas. Mesmo com esses probleminhas, as meninas resolvem deixar ela para lutar contra o crime, porém ela acaba atrapalhando mais do que ajudando. Em meio às confusões que ela aprontou, ela viu policiais armados rendendo bandidos e achou que os policiais eram criminosos. Então ela pensou que todos os policiais eram criminosos e saiu prendendo a polícia da cidade inteira e soltando os verdadeiros bandidos. As meninas então vão até Bunny e repreendem ela, falando que o que ela fez era ruim e que ela talvez não servisse para ser uma menina superpoderosa. Bunny, que só queria agradar as suas irmãs, sai chorando. Enquanto isso, todos os bandidos da cidade surgem e atacam as meninas superpoderosas que não conseguem revidar devido à quantidade de inimigos. Bunny, mesmo estando longe, começa a escutar os gritos e pedido de ajuda de suas irmãzinhas e sai voando a toda velocidade. Chegando no local, ela sozinha derrota todos os inimigos, mas aí que a parte mais triste do episódio acontece. Depois de derrotar os bandidos, o corpo de Bunny começa a sofrer algumas reações estranhas até que ela simplesmente explode, deixando para trás apenas um pedaço do seu vestido. As meninas então notam o que aconteceu e se reúnem ao lado do pedaço de vestido que sobrou e começam a lamentar, falando que no fim das contas Bunny era sim uma boa irmã, e o episódio simplesmente acaba ali, o narrador chorando, e é isso. Vale lembrar que não é comum personagens morrerem nesse desenho, ainda mais um aliado. Geralmente os personagens que morrem nesse desenho são monstros deformados que só destroem a cidade e sequer falam ou possuem um nome. Então é bem difícil imaginar que colocaram uma cena assim em um desenho que é feito para crianças. É uma cena um tanto forte. She was good after all. We were the ones who were bad. O episódio A Manipuladora de Fantoches começa com um grupo do protagonista acompanhando em uma floresta à noite enquanto contam histórias de terror até o momento em que uma velha misteriosa aparece oferecendo um lugar para eles dormirem. Eles passam a noite na estalagem da mulher que se chama Rama e acabam descobrindo que pessoas estão desaparecendo na floresta em noites de lua cheia. Com o passar do episódio, Katara vai se aperfeiçoando a Rama e isso se intensifica quando, ao invadirem um quarto trancado na estalagem dela, ela revela ser um membro da tribo da água, assim como Katara e Sokka. Então oferece ensinar a Katara novas técnicas e tradições da tribo da água, já que ambas eram as últimas dominadoras de água. Enquanto isso, Aang, Toph e Sokka continuam a investigar os desaparecimentos, a princípio achando que teria algo a ver com espíritos. O episódio então fica alternando entre as descobertas do trio e as revelações de Rama, que aos poucos vai mostrando para Katara que consegue drenar a alma de plantas para utilizar para combate. Até que na reta final do episódio, finalmente nos é revelado o que está acontecendo. Rama, que passou anos presa numa prisão de fogo, aprendeu a dominar a água de dentro do corpo de outras pessoas, no caso o sangue, fazendo com que elas fossem como marionetes para ela e assim ela conseguisse fugir da prisão. E então ela tem vivido naquela vila e em toda noite de lua cheia, que amplifica seus poderes de dominação da água, permitindo controlar o sangue das pessoas e prender elas em uma prisão debaixo da montanha perto da vila como vingança. O plano de Ama era ensinar Katara a técnica para que ela herdasse a vontade de se vingar das pessoas da Nação do Fogo, afinal Katara teve a mãe morta por eles. Porém, Katara se recusou a utilizar essa técnica, pois achava mais perturbadora e invasiva, e as duas começaram a lutar. Katara até levava vantagem no combate até que Sokka e Aang apareceram para ajudar. No entanto, Rama se aproveitou disso para controlar o corpo dos dois para inicialmente atacar Katara. Em meio ao desespero de ver os seus amigos quase se matando, ela acaba usando a técnica de dominação de sangue contra Ama, assim tirando os dois meninos do perigo. As pessoas da vila chegam e prendem Rama, que apesar de ter sido descoberta, sai rindo dizendo que seu trabalho estava feito, já que agora existia uma nova dominadora de sangue enquanto Katara chorava. Além de todo o tom mais sombrio desse episódio, a ideia de controlar o sangue da pessoa fazendo ela se mover é bem desagradável e para piorar, a forma como as pessoas controladas se mexem é desconfortante de uma forma meio torta. E vale lembrar também que apesar do desenho abordar temas mais adultos e principalmente guerras, nenhuma técnica demonstrada durante a série é tão perturbadora quanto a dominação de sangue. You're a bloodbender. E aí, gostou dos episódios citados? Deixe aí nos comentários outros episódios sombrios de desenhos infantis que você se lembra. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.